Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio poder dividir esses momentos com você, que curte não só o programa, mas curte o estudo das Escrituras, que curte se aprofundar no conhecimento teológico. E o objetivo aqui do Vejam Só é que, com os nossos debates, provocações, por que não, instigue você a se aprofundar nessas questões, a se aprimorar realmente nos estudos, no conhecimento, e que o programa edifique e seja bênção na sua vida, tá bom? Seja muito bem-vindo. Já deixei aqui a minha rede social. Chega lá no meu perfil do Instagram para a gente poder conversar, bater papo também, @Zeca_Pereira. E já vou deixar aqui as redes sociais do Vejam Só. Facebook, Instagram, que são aquelas redes onde você pode interagir com o programa, saber dos nossos convidados, dos temas, responder as nossas enquetes, tudo por lá. E também o nosso canal lá no YouTube, que você acompanha os nossos vídeos, eles ficam todos lá postados para você. E por lá também você consegue acompanhar ao vivo as nossas gravações. Exatamente. Então se inscreva no canal, ative as notificações para que você sempre fique informado daquilo que está acontecendo no canal. Se você ativar as notificações, a plataforma sempre vai te mandar uma mensagem. Tem vídeo novo do Vejam Só, o Vejam Só está ao vivo. E aí você consegue acompanhar tudo aquilo que acontece por aqui e, obviamente, ficar sempre muito bem informado, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e aí, na sequência, a gente já coloca um tema. O tema hoje bem polêmico, muita divergência no debate teológico. Bom, vamos ver como que os nossos convidados vão responder a nossa pergunta-tema. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o professor Daniel Trócoli, ele que é da Igreja Bíblica dos Irmãos, lá em Ribeirão Preto. Professor Daniel, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite novamente, retornar ao Vejam Só. Seja muito bem-vindo, graça e paz. Obrigado, eu que agradeço. Uma alegria recebê-lo aqui, poder aprender um pouquinho com o irmão, né? Muito que Deus tem dispensado na sua vida. Mas para a gente começar e antes de entrar no debate, eu vou pedir as informações da igreja, professor, por favor. Claro, a Igreja Bíblica dos Irmãos, também conhecida por alguns como Casa de Oração, lá em Ribeirão Preto, na Rua Franca, 933. É uma igreja reformada de confissão calvinista. E também uma igreja que comunica com alguns pentecostais no sentido da crença na continuidade dos dons. Então, não é uma igreja reformada no sentido mais comum, mas é uma igreja de uma confissão calvinista lá em Ribeirão Preto, fica no Jardim Paulista. Boa, então as informações, inclusive, já apareceram aí para você os contatos que o professor Daniel disponibilizou também. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão, informações sobre a igreja, pode acessar por lá, tá? Nós vamos deixar tudo salvo no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Pelo carinho. E nós temos o privilégio também de receber nesta oportunidade o pastor Igor Alessandro, ministro da Uma Palavra de Vida Church. Pastor Igor, obrigado por aceitar o nosso convite, retornar ao Vejam Só. Seja muito bem-vindo. Amém, Zeca. Deus abençoe. A Angélica também, muito obrigado por mais uma vez, né, pela confiança, carinho que vocês sempre têm conosco, né? E mais uma vez nesta noite aí, para ser realmente aí relevante no reino, né, num debate e também num tema. É claro que a gente não está, né, querendo resolver este assunto de anos, mas vamos contribuir aí para um bom entendimento. Amém. Muito obrigado de novo, pastor, pelo carinho. A gente que agradece a parceria do irmão. Eu sempre falo aqui, né? Eu gosto de reforçar que o Vejam Só é o melhor debate da TV e só é o melhor por conta de vocês, né? Por conta dos nossos convidados que abrilhantam e edificam aqui a nossa programação. Agradecemos. Antes da gente entrar na polêmica, que... Tô vendo que pelo sorriso o irmão veio leve hoje, veio tranquilo, né? O tema hoje não te aperta, né? Aí você vem sossegado, né? Imagina, não, sempre é aquele frio na barriga, sempre é aquela responsabilidade com os nossos telespectadores, também os nossos irmãos, né? Nós estamos aqui realmente para ser a diferença,
influenciaram, mas o frio na barriga sempre tem. E joga um aperto pro outro lado, né? Ele tem que explicar, né? Tá certo. Pastor Igor, vamos passar as informações da igreja para quem nos assiste e estiver próximo e quiser aparecer para adorar junto com os irmãos e receber um abraço lá do amigo também. Então, nós estamos ali na Avenida Parada Pinto, 787, uma palavra de vida, uma igreja pronta, preparada para te receber, sempre com uma palavra firme, verdadeira, uma palavra correta, né? Então, nós estamos ali, é sobreloja, né? Fica em cima do Banco do Brasil, costumo dizer que nós estamos em cima da bênção, né? É uma igreja sobreloja e estamos também, vale lembrar que os nossos cultos são de quintas e domingo, quinta às 8 horas e domingo às 18 horas. Então, se você realmente quiser também maiores informações, está aí também o nosso Instagram, que você pode, né, estar lá, e também o canal do YouTube, onde passa ali as nossas ministrações. Perfeito, os contatos já apareceram para você, ficam salvos lá no nosso perfil do Instagram, é só chegar por lá e pegar outras informações aí que você julgar necessário, tá certo? Vamos entrar então na polêmica do dia. Coloca aí na tela aí, o tema do nosso debate. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que é muito polêmica dentro do pensamento calvinista. Sempre que a gente faz alguns debates, independente da questão, assim, mas sempre que surge predestinação, o grande confronto fica por essa questão da chamada dupla predestinação. Sim. E o que a gente quer saber é, de fato, Deus predestina alguns para a salvação e predestina outros para a condenação, que a Bíblia fala, nos ensina, e como a teologia faz esse arranjo aí no pensamento. Nossos convidados vão responder a nossa pergunta tema, com a introdução, né, do pensamento, indicando, obviamente, o caminho que eles vão seguir, e depois a gente consegue aprofundar aí algumas questões. O professor Daniel começa, na sequência, o pastor Igor vai ter a oportunidade de responder também a nossa pergunta. E aí, Daniel, Deus condena e predestina alguns, como é que funciona? Bom, antes de entrar na resposta propriamente dito, é importante esclarecer algumas coisas antes. Por exemplo, entre os calvinistas existe essa polêmica. Então, a controvérsia a respeito da predestinação não é somente entre calvinistas e arminianos, mas entre os próprios calvinistas existem essas duas linhas de pensamento, né? De que a salvação é ativa e a reprovação passiva, ou que tanto a reprovação quanto a salvação são ativas. Eu, particularmente, tendo a concordar mais com a dupla predestinação, embora eu reconheça que esse debate não está nem perto de ser resolvido, né? É algo que eu tenho que deixar bem claro, esse debate não está nem perto de ser resolvido. E a ideia da dupla predestinação, ela ganhou mais ênfase no meio calvinista a partir de uma maior atenção na doutrina da predestinação, no desenvolvimento da doutrina da predestinação, ali depois da Reforma, né? Antes da Reforma, é claro, havia outros monergistas como Santo Agostinho, né? Gottescalco de Orbais, a quem dê até uma certa ênfase em São Tomás de Aquino, mas a questão da dupla predestinação mesmo ganhou mais espaço e mais força ali a partir do século XVI, com Girolamo Zanchi, né? Então, é um debate que não está nem perto de ser resolvido, e é um debate entre calvinistas mesmo. Eu, particularmente, tendo aí mais pelo caminho da dupla predestinação, embora eu esteja aberto para admitir a posição calvinista mais clássica. Como todo bom estudante de teologia, né? Está sempre aberto, né? Sim. Afinal de contas, de uma certa forma, você pode mudar o seu entendimento quando você está estudando, se aprofundando. Sempre tem algumas reflexões que te fazem pensar. Bom, pastor Igor, quero te ouvir. Sim. E na fala do Daniel, ele disse que ele entende que o debate não está nada resolvido. Ajuda ele a resolver, então, vai. Nós podemos esclarecer algumas coisas, né? De antemão, Deus abençoe o professor Daniel, um prazer conhecê-lo também. E, assim, a primeira pergunta que me passa à cabeça é o seguinte: qual é o critério
que Deus usa para a dupla predestinação. É claro que a predestinação, ela é bíblica, mas não de uma forma calvinista que nós vemos. Como o professor Daniel bem colocou, isso tem uma tensão propriamente dentro do calvinismo, propriamente depois realmente aí da reforma, até depois, literalmente, né, dos reformadores. Sendo que os pais da igreja acreditam e sempre acreditaram na predestinação bíblica que vem realmente depois da presciência de Deus. Quando eu falo, né, qual é o critério que Deus usa realmente para a dupla predestinação? Talvez alguém vai falar, é o amor. Se for o amor, nós então consideramos que este Deus é um Deus injusto, porque ele ama a alguns e odeia a outros ao ponto de lançar no inferno. E aí nós começamos então a entender, a compreender, até pela palavra do Senhor, que existe sim uma condicional em que o Senhor ele usa, propriamente em Atos capítulo 2, versículo 21, que ele vai falar, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, aqueles que realmente invocar o nome do Senhor. Tem uma outra condicional também em Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 10, que se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração, crer como Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E assim, no decorrer do programa, a gente vai falar muito a respeito de Romanos 9, creio eu, né? Porque ali está descrito, né, onde muitos calvinistas pegam a respeito da predestinação. Então eu penso que sim, a predestinação ela é bíblica logo após a presciência. O que é a presciência? O pré-conhecimento. O Senhor ele já sabe, ele já viu, ele já previu e segundo a resposta que o homem dá mediante aquilo que ele realmente está fazendo, então acontece então essa escolha, né, o eclectos, né, que é a escolha dos eleitos. E assim a gente vai caminhando. Boa. Notei aqui algumas coisas para a gente poder conversar também e trazer algum esclarecimento em cima das posições que foram colocadas aqui de maneira inicial. Mas eu quero reforçar para você a sua participação e a sua contribuição. Então, acesse sempre as nossas redes sociais e por lá mande as suas mensagens, mande a sua colaboração, a sua visão, a forma como você entende o assunto que é abordado. Eu confesso que fico sempre muito satisfeito quando vejo lá as nossas postagens cheias de comentário e comentários nesse sentido, de contribuir com a construção do conhecimento, dando a sua visão, o texto tal indica isso, o texto tal, o teólogo falou e tudo mais. Eu acho que é exatamente essa construção que nós devemos fazer aqui no programa. Então, vai lá nas redes sociais, já aparece aí para você, e participe sem moderação, tá bom? Daniel, eu até falei aqui com o pastor Igor, né, fazendo uma brincadeira com a sua fala de que ainda não foi resolvido ou não está resolvido. E eu queria que o irmão indicasse o porquê que não está resolvido, qual complexidade que o tema tem. A Bíblia não fecha a questão com isso. Na sua visão, ele tem textos que favorecem os dois lados. Explica um pouquinho para a gente por que essa questão ainda é tão complexa, inclusive dentro do próprio pensamento calvinista. Tá. A Bíblia ela não esclarece todas as coisas. Algumas coisas referentes à doutrina da salvação, de fato a Bíblia não vai dar todas as respostas. E de fato o calvinismo, pelo menos creio eu que os calvinistas mais moderados e honestos não têm pretensão de dar resposta a todas as perguntas, certo? Por exemplo, dentro da doutrina calvinista, no debate a respeito de dupla predestinação ou calvinismo mais clássico, a gente afirma que não conhecemos o critério de Deus, né? Por que Deus escolheu amar um e odiar outro, né? Isso a Bíblia não nos revela, embora nós vejamos certos textos em que percebemos claramente isso. Deus escolheu amar um e odiar outro. Eu não estou falando necessariamente de Romanos 9, né? Posteriormente eu vou mostrar outros textos que corroboram para isso. Então, de fato, a Bíblia mostra Deus realizando essa obra, só que não mostra sempre por que ele quis fazer isso. Lá em Provérbios 16:4 diz: o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, inclusive o ímpio para o dia do mal. Ali diz que Deus criou o ímpio para o dia do mal. Por que Deus criou o ímpio para o dia do mal? Não sabemos, mas sabemos que ele o fez.
Uma crítica comum ao pensamento calvinista da dupla predestinação seria de que Deus é o autor do mal. E disso eu discordo veementemente. E eu creio que todo calvinista com o mínimo de bom senso também discorda que Deus é o autor do mal. Alguns elaboram um argumento lógico mostrando de que se Deus é a causa primária de todos os eventos contingentes, então Deus também é a causa do surgimento do mal. Isso é algo que não está na Bíblia, certo? E pertence àquelas coisas que estão ocultas. E nós falamos assim, não, Deus, realmente ele decreta as coisas. Inclusive, eu gostaria de apontar depois para Atos capítulo 4, em que nós vemos a mesma palavra de predestinação, traduzida de outra forma, apontando para o pecado de Herodes e Pilatos, certo? Mas nós não afirmamos que Deus é o autor do pecado, não afirmamos que Deus é o autor do mal. Inclusive, praticamente todas as confissões de fé calvinistas vão afirmar que isso é um absurdo, vão falar que Deus não é o autor do pecado. Eu poderia abrir lá em Atos capítulo 4 para apresentar um texto que corrobora com esse pensamento? Claro, Daniel, eu vou pedir para você abrir, já deixa aí engatilhado. Eu só vou tirar uma dúvida com o pastor Igor, aí na volta o irmão já lê o texto e aí já faz a defesa do seu pensamento. Claro. Tá certo? Por favor. Pastor Igor, na sua fala inicial, você falou que a predestinação é bíblica, não como o pensamento calvinista defende, mas baseada na presciência de Deus. Sim. Eu vou te lançar uma pergunta, que não é uma pergunta minha. Eu confesso que eu não lembro quem foi, mas aqui no Vejam Só a pessoa colocou essa problemática e eu achei muito interessante. Porque a ideia era a seguinte, se Deus conhece antes, alguém precisou planejar esse antes. Quem planejou esse antes? O próprio Deus. E se foi ele mesmo que planejou, então ele não conhecia, ele fez. Não. Queria que o irmão discorresse sobre, inclusive Sim. já falando sobre a sua ideia de predestinação, baseado na presciência aí, com essa problemática em vista. Por favor. Tem um texto aqui que muitas pessoas até mesmo desconhecem da Bíblia Sagrada, que fala a respeito justamente de Davi. Davi, ele está aqui em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1 até o 14, só que nós não vamos ler todo. Acontece o seguinte, Davi, ele vai consultar a Deus, né? A história bíblica é o seguinte, ele precisa ir até a terra de Keila e ali ajudar aquelas pessoas. Em outras palavras, ele vai orar ao Senhor e vai falar assim, devo ir? O Senhor fala, vai. Então o Senhor realmente decretou, ele previu que literalmente Davi deveria estar ali e tal para fazer. E de repente acontece algo naquela situação em que Saul fica sabendo que ele está em Keila, na terra de Keila, no monte de Keila. E aí o que acontece? Saul, ele prepara todos os seus exércitos para descer até Keila. Davi vai orar ao Senhor e perguntar ao Senhor, Senhor, se eu estiver em Keila, as pessoas de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? O Senhor falou para ele assim, vão realmente, vão te entregar, querendo dizer, vão te entregar como prisioneiro. Aí a palavra do Senhor vai dizer, que até mesmo aqui eu quero até ler isso daí, versículo 10, de 1 Samuel capítulo 23, versículo 10. Orou Davi o Senhor, a Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procurava vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão homens de Keila nas mãos dele, descerá Saul como teu servo. O Senhor falou, Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E disse o Senhor, descerá. Senhor, entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens e 600 e saíram de Keila e se foram em rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugiria de Keila, cessou de persegui-lo. Aqui está muito bem claro que é o seguinte, Deus, na sua presciência, ele viu que Saul iria descer para pegar a Davi. Davi, sabendo que realmente Saul iria descer e ele seria entregue nas mãos, né, como prisioneiro, ele sai da cidade, ele não fica na cidade. E aí entra a questão, quer dizer, Deus previu e decretou, então os decretos de Deus caíram por terra? Não, justamente cai nisso. O Senhor, sobre a sua presciência, ele sabe aquilo que nós vamos fazer.
Mas cabe a nós, é como realmente não um monergismo, mas uma sinergia que o Senhor ele prevê, mas nós temos realmente a qualidade de aceitar aquilo ou não. Davi poderia realmente estar na cidade, já que o Senhor falou que ele seria realmente entregue como prisioneiro, ele poderia ficar ali e esperar realmente aquilo que Deus decretou, que Deus previu. Mas, na verdade, ele sai antes. Então, esse texto é um dos textos que fica muito bem claro que, através da presciência de Deus, nós temos realmente essa questão em aceitar aquilo ou não. Nós não estamos descaracterizando o poder soberano do Senhor, mas alguns dizem livre escolha, outros livre-arbítrio, mas entra também a escolha de realmente querer viver aquilo ou não. Então, a presciência do Senhor, e mediante, precede também a predestinação, é mediante a resposta que nós damos para aquilo que realmente Deus já previu, entendeu? Então, não sei se ficou muito bem claro. A Bíblia é muito clara em relação a isso, entendeu? É muito clara, Daniel, em relação a isso? Antes do seu comentário de Atos aí, por favor. Sim. Bem rapidinho. Tá. Eu concordo que, de fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Sim. Isso é ponto pacífico entre nós. Entretanto, eu gostaria de fazer um adendo de que o homem, em sua condição natural, é incapaz de invocar o nome do Senhor. Lá em Romanos 3, Paulo fala, né? Não há um justo, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não tem quem entenda. Então, como que o homem ele poderia invocar o nome do Senhor se não fosse por uma ação prévia do Senhor no coração do homem? E se é necessário que o Senhor realize uma ação no coração do homem para que ele o invoque, por que Deus não faz isso no coração de todos, certo? Lá em João 6,44, né, Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A palavra trazer ali significa literalmente arrastar, carregar, né? Então, se o homem ele está em uma condição de morto, incapaz de chegar a Cristo, e de fato é somente pela obra do Espírito Santo que o homem pode invocar o nome do Senhor, por que o Pai não arrasta todos até Cristo, né? Eu vejo nisso uma eleição incondicional, né? Somente aqueles a quem Deus decidiu trazer até Cristo que de fato serão salvos, porque o homem, em sua condição natural, é incapaz de invocar a Deus. Sim. Então, é possível, na sua visão, Daniel, dizer que Deus só conhece o futuro porque Ele mesmo planejou? Sim. Boa. Sim. Vamos lá para a leitura do texto, então, que o irmão escolheu aí. Pastor Igor, leia junto aí, que depois o irmão vai comentar o texto também. Quero ver. Atos 4, versículo 27 e 28. Porque verdadeiramente contra seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. A palavra determinado aqui é a mesma palavra que aparece lá em Efésios e em Romanos, para predestinado. É muito comum entre alguns calvinistas mais clássicos afirmar que a predestinação é algo direcionado apenas para a salvação e não para a reprovação e nem para a determinação, decreto de atos pecaminosos. Aqui, entretanto, a palavra predestinação, né, ou proorizo, é usado no versículo 28 para mostrar que Deus havia decretado aquilo que Herodes e Pilatos fariam com Jesus. Então, eu acho muito difícil sustentar que Deus não haveria decretado antes da fundação do mundo eventos contingentes relacionados a pecado, sendo que ele decretou algo relacionado ao pecado, que inclusive foi o maior de todos os pecados, né? Entregar o Santo Filho, o Filho de Deus, que não há pecado algum, entregá-lo à morte. Então, se ele mesmo havia decretado o maior de todos os pecados, por que ele não teria separado outras pessoas para a perdição? Sim, uma boa reflexão, inclusive numa temática interessante aí, por favor, Sim. pastor Igor. O decreto para os calvinistas é completamente diferente e até mesmo um pouco, me perdoe até usar essa palavra, maldoso, né? Diante de tudo aquilo que nós temos visto sobre a palavra do Senhor. Esse texto que o professor Daniel leu fala a respeito de um plano justamente de redenção.
Só que o decreto para os calvinistas, eles englobam até mesmo as maldades que nós temos visto pela terra. Vamos supor, um assunto que muitos têm se debatido. Então, assim, Deus decretou as torres gêmeas caírem, Deus decretou o pedófilo pegar uma menina e fazer aquilo, então decretou, e o professor Daniel iniciou falando a respeito que Deus não criou o mal. Eu creio com isso. Só que, assim, cai em uma incoerência em relação aos decretos que os calvinistas mesmo realmente respondem. Uma questão muito interessante, que muitos dos calvinistas falam que não existe resposta para a predestinação, não existe resposta para algumas coisas que realmente não tem na Bíblia. Mas se nós fazermos uma exegese, a gente vai entender que por trás de todos aqueles textos existe sim realmente um conhecimento, um pré-conhecimento, existe realmente um plano salvífico, um plano de Deus que o Senhor, claro, ele já realmente... Eu falo a respeito de Romanos 9, né, que eu comentei a respeito disso. Um texto muito aplicado para até se isentar, né, de algumas perguntas que não existem resposta para os calvinistas, porque eles não querem dar as respostas convincentes e bíblicas, é Romanos 9, capítulo 11, do versículo 11 ao 13, que justamente falam a respeito dos gêmeos nascidos, que eram duas nações. É tão interessante porque... ali fala assim, olha, aqui está, melhor dizendo, não é nesse texto, desculpa, mas é Romanos 9, versículo 18, que fala assim, Logo tem misericórdia de quem endurece o coração, tu, porém, me dirás, de quem se queixa ele ainda? Porque gente jamais resistiu à vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? E quando nós vemos isso daqui, Paulo não está falando, sabe, na sua dissertação crítica, na sua diatriba, ele não está falando a respeito de uma soteriologia. Ele está aplicando, ele está falando aqui sobre uma pessoa imaginária, a qual ele está respondendo esta pergunta, sobre um judeu que não consegue compreender, mesmo ele sendo realmente, sabe, participante, né, de Abraão, Isaac e Jacó, né, mesmo ele sendo literalmente, estando realmente levantado como um povo judeu, escolhido ou eleito pelo Senhor, a respeito que ele não é salvo. Então, Paulo ele não está respondendo esta pergunta, ele não está levantando essas perguntas retóricas, né, trazendo tudo isso à lume, ele não está falando isso para um cristão dos dias de hoje. Ele não está respondendo às nossas perguntas, mas está respondendo em um contexto, justamente porque Romanos, do capítulo 1, apóstolo Paulo ele vai falar a respeito dos gentios, dos pecados dos gentios. No capítulo 2, dos pecados dos judeus. No capítulo 3, ele coloca tudo. Todos pecaram. Então não há acepção de pessoas. Só que os judeus eles se levantam para falar assim, mas por que isso? Eu sou filho de Abraão. Eu sou predestinado, eu sou eleito. Então, como não? Se eu não realmente aceitar a Cristo Jesus, eu estou na perdição? Então, essa é a resposta. Porque se eu leio justamente esse versículo, capítulo 9, versículo 18, do 19 também até o 29, eu vou entender que não existe resposta para a escolha de Deus. Mas, na verdade, é só você entender e compreender qual é o contexto literário de Romanos. Romanos está falando que não há, e ele fala muito bem isso, sobre não há acepção de pessoas, que Deus realmente escolheu a todos, não simplesmente escolheu alguns para a perdição, outros para, né, a salvação, porque isso se torna literalmente um Deus injusto, que ama uns e odeia outros. E aí entra também, realmente, a respeito dos decretos que o professor, né, Daniel falou. Então, assim, a gente precisa entender. O texto que ele disse, que ele colocou aqui sobre Atos, né, que falou a respeito de Atos, ali fala sobre um plano a qual o Senhor deveria se cumprir literalmente na história para que houvesse tudo aquilo que nós conhecemos como realmente salvação, redenção, enfim, todas essas coisas. Se eu entendi direito, pastor Igor, até o irmão pode me Sim. corrigir aqui, Daniel, aí eu vou pedir o seu comentário. O pastor Igor faz uma divisão nos decretos, né? Sim. Tem aqueles Sim. decretos que são absolutos, digamos assim. Sim. E aí seria o caso... A própria teologia trata, né, sobre os decretos absolutos. Sim. E tudo e tal. Então, assim, a gente não pode colocar tudo no mesmo bojo. Isso.
Como é que o irmão observa isso? Entende essa possibilidade? Teriam casos como, por exemplo, de Pilatos, de Herodes, talvez Judas entrasse nessa situação também, como aqueles decretos absolutos de Deus, por favor. Claro. Respondendo primeiro a questão de Romanos 9, com todo respeito, discordando da visão do pastor, Romanos 9, Deus não está tratando de nações. Versículo 6 começa falando a respeito de que nem todos os que são de Israel Eu não falei do são... 6, eu falei do outro, mas Sim. depois eu posso Claro, retornar. eu gostaria de entrar nessa questão Então, também, sem porque é problema. muito comum. Nem todos que são de Israel são Israel. Então, aqui Deus está falando a respeito de pessoas específicas, né, entre os israelitas. Posteriormente, ele vai falar que são aqueles que são os filhos da promessa, certo? Posteriormente, ele vai trazer aqui o exemplo de Jacó e Esaú, né? A Jacó, de Esaú. Mesmo que isso represente nações, não resolve o problema, porque seria mais gente para Deus amar e odiar. Enfim, chega até em Romanos 9,18, né, que diz: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Todos esses verbos no versículo 18, né, se compadecer, querer, endurecer, todos eles estão no presente do indicativo ativo, que só explicando para o público que não está familiarizado com o grego, o presente do indicativo ativo mostra uma ação sendo realizada pelo sujeito, né? Quem que é o sujeito aqui da oração? Deus. É o próprio Deus. Então, Deus ele escolhe endurecer uns, escolhe se compadecer de outros. Essa é a interpretação calvinista. No versículo 22, eu vi um debate com o pastor Marcelo, que ele disse que no versículo 22, o termo vasos de ira preparados para a perdição está na voz média, certo? Então, o vaso teria se auto-preparado para a perdição, né? E, de fato, está na voz média. Entretanto, o versículo 18 mostra que Deus ativamente endureceu o coração desses vasos de ira. A resposta calvinista para isso é de que, de fato, o vaso de ira ele se coloca para a perdição, mas tendo como causa primeira o fato de Deus tê-lo endurecido antes. E eu vejo isso levando à conclusão de Atos 4, de Atos 4, em que Deus já havia pré-determinado aquilo que Herodes e Pilatos fariam contra Jesus, né? Por que Herodes e Pilatos entregaram Jesus à morte? Eles tiveram seus corações endurecidos. Por quem? Versículo 18 confirma, né? Deus endureceu aqueles a quem ele quis. Sim, Jesus mesmo fala isso, né? Se meu pai não tivesse te dado essa autoridade, né? Exato. Você não teria essa autoridade se alguém não tivesse te dado, alguma coisa nesse sentido. Exato. E quanto à questão da condição, do que seria a condição do homem para a salvação, que seria ele crer, novamente, quando Deus diz que ele se compadece de quem quer, certamente ele concede a misericórdia àqueles, certamente ele concede a fé àqueles de quem ele teve misericórdia. Então, numa perspectiva, vamos dizer assim, autorreferente, a fé seria, teoricamente, a condição da salvação, ou melhor, numa linguagem mais aristotélica, a causa eficiente. Entretanto, numa perspectiva teorreferente, é somente a vontade de Deus. É somente Deus que decide se compadecer de um e endurecer a outro. E é isso que nos leva à conclusão de que Deus decidiu endurecer Pilatos e Herodes para que eles cometessem o maior de todos os pecados. Entretanto, Deus ele decidiu se compadecer dos que creram em Jesus, porque lá em Romanos 2 diz que é a benignidade dele que gera arrependimento no coração do homem. Então, isso culmina na livre vontade de Deus, uma vez que a vontade do homem não é livre, sim escrava do pecado. Sim. E aí, pastor, eu quero ouvi-lo. É interessante porque, assim, a própria palavra do Senhor, ela vai falar que Jesus, ele morreu literalmente pelo mundo inteiro. Quando nós olhamos 1 João capítulo 2, versículo 2, ele vai falar: ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próximos, mas também do mundo inteiro. Jesus
também ele morreu pelos ímpios, que está em Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Também Jesus, ele resgatou, e é interessante isso, falar falsos mestres e profetas. Mas olha só o que diz 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, olha aqui, até o ponto de renegarem o soberano que os resgatou. Então, assim, eu vejo, sempre há essa divergência entre a presciência e a predestinação, né? Então, eu creio que o Senhor, sobre a sua presciência, ele, antes da predestinação, a presciência, ele já viu, e por causa dele ter visto, mediante a resposta que o homem dá sobre esse plano salvífico, é o que o Senhor faz, é o que o Senhor vai agir. Olha só como é que é tão interessante aqui, que eu não falei a respeito de Romanos 9, 11, falei de outro, mas aqui, quando nós fazemos a exegese assim, bem básica de Romanos 9, versículo 11 até o 13, nós vamos entender que ali o Paulo ele não está falando sobre uma soteriologia. Ele está usando uma forma metonímica, uma metonímia, uma linguagem que pega parte, né, pelo todo, e Jacó e Esaú literalmente são representados por duas nações. E olha só como realmente está descrita a presciência do Senhor. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem e o mal. Quer dizer, a presciência do Senhor, ela sim, ela já anteviu, ela já viu aquilo que antes dos gêmeos nascerem, justamente destinado para um serviço. Entendeu? Então, assim, porque quando nós falamos de predestinação, parece que é literalmente aquilo que a pessoa vai fazer, ou que aquilo que é o propósito que a pessoa vai lidar na vida que o Senhor realmente elege. Aí, assim, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele quem chama. O mais velho será servo do mais moço. Aqui não está falando, como eu disse, sobre uma soteriologia, sobre um princípio da salvação, mas de um serviço que Deus está realmente escolheu aqueles dois, os gêmeos, né, que significam duas nações, para um serviço específico. Ainda mais quando nós, né, começamos a analisar propriamente Romanos 9 e 16, que ele vai falar sobre a misericórdia, né? Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. E essa misericórdia para com todos. Então, assim, em outras palavras, eu entendo que, assim, a dupla predestinação, aonde Deus escolheu já aqueles que vão para o céu e outros que vão para o inferno, é descaracterizar até mesmo o plano salvífico do Senhor. A palavra do Senhor vai falar que Deus tem misericórdia de todos, que Deus ama também a todos, que Deus, né, como eu disse aqui, resgatou tanto falsos mestres, né, que, enfim, ímpios. Então, assim, a gente precisa entender, e até os nossos ouvintes que estão nos assistindo, eles precisam realmente entender o seguinte, que a teologia calvinista, ela traz, assim, alguns pesos e alguns perigos, porque o que vai acontecer por uma pessoa que, mesmo que está dentro de uma igreja, que mesmo que está buscando ao Senhor, que mesmo tem a sua vida piedosa de Deus, ele não sabe que é um eleito. De repente, então, quando chegar aquele dia, o Senhor vai falar assim, olha, você eu não amo, eu amo somente os eleitos. Por mais que você fez tudo isso, infelizmente, eu não vou realmente te salvar. E aí entra realmente aquilo que eu falei sobre a injustiça. Qual é o parâmetro que Deus usa para uma dupla predestinação? Se é o amor, então Deus ama uns e odeia outros. Sendo assim, Deus é injusto. E a Bíblia Sagrada está repleta de assuntos, de passagens e versículos que mostra realmente a sua misericórdia, que mostra a sua aceitação, como também a sua justiça. É isso que eu quero realmente deixar. Não só ele, né? Acho que todo mundo quer ouvir agora. Sim. Como é que fica esse perigo aí que o pastor Igor apontou? Professor Daniel, por favor. Certo. Bom, primeiramente, respondendo a questão de Deus não fazer acepção de pessoas,
de fato, Deus não faz acepção de pessoas, né? Tanto ímpios, tanto gentios quanto judeus estão debaixo do decreto da condenação e da salvação. Então, quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, sempre o contexto mostra isso, que a ação de Deus, quer seja para a condenação ou para a salvação, ela envolve tanto judeus quanto gentios. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê isso de forma até mais clara em alguns exemplos. Por exemplo, Jonas, quando ele prega lá em Nínive, Nínive era a capital da Síria, né? Então, Deus escolheu a cidade de Nínive como alvo do plano salvífico, dentre todos os assírios ali. E Nínive não era Israel, não fazia parte de Israel. Entretanto, eles passaram a fazer parte da mesma aliança por meio da fé. E, novamente, Deus ele concede a fé, aquilo que nós calvinistas vamos afirmar, né, somente aos eleitos, né? Lembrando que ele é o autor e consumador da fé, né? Ele que começa a boa obra em nós e aperfeiçoará até o dia de Cristo, como está lá em Filipenses 1:6. Em relação a Romanos 9, eu tenho muita dificuldade em entender que Deus está falando aqui de nações por dois motivos. O versículo 6, na verdade, o versículo 1 ao versículo 6 está falando a respeito de pessoas específicas dentro de Israel, e o versículo 24 está falando a respeito de pessoas específicas dentro dos gentios. Então, afirmar que está falando de nações, sendo que tanto anteriormente quanto posteriormente Paulo fala a respeito de pessoas específicas, eu vejo muita dificuldade com essa leitura. O senhor mencionou também 1 João 2:2, que diz: ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A palavra propiciação, né? Lembrando, João, ele era um judeu, então o entendimento de propiciação do judeu, ele não aprendeu isso do grego, e sim do hebraico. Significa cobrir os pecados ou reconciliar. Se nós consideramos que Cristo é a propiciação pelos pecados de todo o mundo, sem exceção, eu vejo com muita dificuldade não cair no universalismo. Entretanto, se nós vemos a palavra mundo, do grego cosmos, que tem 12 possíveis aplicações, entre elas todo mundo sem distinção, ou seja, judeus e gentios, eu vejo com mais coerência dessa forma. Porque se Cristo é a propiciação por todo o mundo sem exceção, por que há pessoas que vão para o inferno? Agora, se ele é propiciação por todo mundo sem distinção, eu vejo que não há esse conflito aqui. E, perdão, qual que foi a outra questão que ficou em aberto? Sobre Romanos 9, né? E acho que foi isso daí. E aí, em relação à escolha, como Deus realmente escolhe, se é por amor. Sim, perfeito. Então, a dupla predestinação. Quanto ao critério pelo qual Deus escolhe, tem duas formas de responder a isso, né? Uma resposta em dois níveis. O primeiro é o seguinte: os calvinistas que defendem a dupla predestinação... Terminar rapidinho? Não, desculpa, Daniel, eu que te atrapalhei. Pode continuar. Perdão, tudo bem. Os calvinistas que defendem a dupla predestinação, eles vão falar que nós não sabemos por que Deus escolheu um para a salvação e outro para a perdição. Nós não sabemos por que Deus escolheu determinados judeus e gentios para crerem em Cristo, enquanto Deus predeterminou as ações pecaminosas de Herodes e Pilatos em crucificar Cristo. Então, a gente realmente não sabe por quê, mas sabemos que é dessa forma. Em relação à questão de uma pessoa estar na igreja e depois, que o senhor comentou, chegar lá no céu e Deus falar sobre ser eleito ou não, as escrituras mostram que aqueles que creem em Cristo é porque eles receberam a fé, certo? E é impossível uma pessoa em sua condição natural crer em Cristo, a menos que o Espírito Santo gere arrependimento em seu coração, como fala em Romanos 2. E em Efésios capítulo 1 diz que nós fomos eleitos para vivermos uma vida de santidade e irrepreensibilidade. Então, uma vez que a pessoa tem a fé em Jesus Cristo, ela foi batizada nas águas, ela recebeu o sacramento da ceia, ela de fato vive uma vida de santidade, lembrando que a santidade o homem não consegue alcançar sozinho, mas somente pela ação do Espírito Santo.
Isso são características próprias dos eleitos. Então, eu não vejo como uma pessoa que realmente creu, se batizou, vive em santidade, professa a fé em Cristo, chegaria no céu e Deus falasse para ela, você não é um eleito. Porque essas características são próprias do povo de Deus. E como eu creio que o povo de Deus são os predestinados, uma pessoa que realmente crê e vive de acordo com a fé em Cristo, ela também é predestinada. Então, é uma pergunta retórica. Os eleitos, eles podem deixar de serem eleitos? 1 João 2,19 responde isso. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Não. Eu lembro também da parábola do trigo e o joio, né? De fato, existe joio no meio do trigo, que se parece trigo, mas não é Não, trigo. mas assim, eu perguntei, o eleito. Ali está falando como também em Hebreus. Hebreus capítulo 6 vai falar a respeito disso. Eu pergunto o seguinte, como você mesmo disse, que somente os eleitos têm fé. Não, nós aprendemos pela palavra do Senhor que o Senhor, ele deliberadamente, ele compartilha essa fé conosco. É um dos atributos comunicáveis de Deus para conosco. Então, todos nós podemos realmente, a gente só crê em Deus pela fé, claro. Amém. Mas assim, um eleito, somente o eleito tem fé. Esse eleito, ele pode deixar de ser eleito? Eu estou falando de um eleito. Porque todos esses versículos que você falou, trata-se de uma pessoa normal, que está firme com Deus, mas que de repente apostata da fé. É isso que nós, como arminianos, cremos. O projeto de Deus era salvar todos. É claro que ele não vai realmente salvar a todos mediante a resposta que algumas pessoas dão ao evangelho. Isso é fato. Por isso que o arminianismo ele ganha muito assim a veracidade e até uma confirmação bíblica por causa disso. Só que assim, os calvinistas, eles creem que um eleito ele jamais vai deixar de ser eleito. E a palavra do Senhor, como propriamente esses versículos que o professor trouxe, mostra que a gente não pode categorizar, sabe, bater um martelo que o Senhor realmente escolheu os eleitos e os eleitos jamais vão duvidar, jamais vão cair, jamais vão abandonar. É isso que nós estamos vendo. Aquele que teve a iluminação do evangelho, se não vigiar, ele cai. E aqui, ó, só para falar a respeito da palavra, Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6, fala assim, ora, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes de era que há de vir e caíram. Quer dizer, é uma pessoa completamente piedosa, temente, cheia do Espírito Santo. Em outras palavras, no seu ver, era uma pessoa eleita. Mas o que estava dizendo? Caíram. E é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Aqui está falando da dureza do coração. Então, assim, é muito temerário, é muito perigoso também a gente falar a respeito de que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, sendo que a gente tem essa participação, por isso que eu falo do sinergismo, quer dizer, o Senhor previu, o Senhor, pela sua presciência, predestinou para que todos fossem salvos. Mas mediante a resposta que nós damos ao Evangelho, vai caber se nós realmente estaremos salvos ou não. Em Apocalipse mesmo diz, cuide de sua coroa para que não perca. Quer dizer, então é algo que a gente precisa realmente cuidar. O caso de Jonas, ele teve realmente o livre-arbítrio, ele teve a sua escolha. O Senhor decretou que ele estivesse realmente em Nínive, mas ele lutou. Propriamente, quando ele estava dentro da embarcação, não foi Deus que falou, ó, pula agora para salvar aqueles que estão no barco. Ele, sabendo da sua responsabilidade, ele falou, me lancem ao mar e aí vocês, né, praticamente vocês vão ser, né, vai acabar a tempestade. Então, isso nós vemos realmente uma sinergia de Deus para com o homem. Essa é a resposta. É claro que Deus, aqui, pelo amor de Deus, estou falando que Deus ele é soberano. Se o Senhor quiser mandar o homem realmente para o inferno, quem somos nós para falar, não vai, não. Mas nós vemos literalmente, claramente na Bíblia Sagrada, sobre todas as passagens que realmente foi dada aqui, até aquilo que realmente você contribuiu, que existe essa sinergia, entendeu? Então eu não posso
aceitar, e tem muitas pessoas hoje que talvez, assim, até peço, né, para verificarem isso. O calvinismo ele tem crescido muito, por causa de alguns, enfim, não vou entrar em detalhes, por causa de alguns escândalos e tal, enfim, tem crescido muito. Só que, em contrapartida, tem muitas pessoas que estão aderindo ao calvinismo num propósito de querer ser o melhor, o maior, e outros que acham que não são realmente escolhidos, porque não tem, né, a iluminação, porque não tem, talvez, o conhecimento, a profundidade da palavra, estão vivendo uma vida de pecado, dizendo que não tem mais jeito. Quer dizer, já abandonaram, já não querem mais. E aí há o resgate. Aí entra realmente o evangelismo. Uma pergunta que eu faço também, que não precisa ser retórica, se os calvinistas realmente sabem que a maioria que deu, uma maioria, minoria, enfim, que são eleitos, para que o evangelismo? Para que, então, a gente pregar para aqueles que nós sabemos que Deus já escolheu uns para a salvação e outros para a perdição? Para que realmente o que se faz necessário? Nós, né, eu tinha essa crise também, antes de eu virar calvinista. Então, nós pentecostais clássicos gostamos muito de cruzadas evangelísticas. E nas cruzadas evangelísticas, geralmente no final, nós sempre falamos, olha, quem está aqui que quer realmente receber a Cristo como único, suficiente Salvador, então são muitas mãos que se levantam e vêm para Cristo. Quer dizer, pensando dessa forma, eu não preciso fazer isso, porque eu sei que aqueles que estão ali, Deus já escolheu e outros não. Então, por que é que eu vou fazer isso? Mas eu tenho que fazer, porque eu creio na palavra do Senhor. Eu não creio realmente, não olho a Bíblia Sagrada pelas lentes de Calvino, e nem mesmo de Armínio, mas eu olho realmente as lentes da vida de Cristo Jesus, que padeceu por todos, morreu por todos. Entendeu? Então é isso que realmente entra em contrapartida com essa dupla predestinação. O Daniel vai rapidamente trazer algumas considerações e eu vou precisar chamar um intervalo, tá, pastor? Então nós vamos encerrar esse bloco com a fala do Daniel. Por favor, Daniel. Quanto à questão dos eleitos permanecerem no estado de graça, né? Eu acho que é algo que eu deveria ter deixado claro antes, mas por erro meu não mencionei, é que não somente a fé é um dom de Deus, mas também a perseverança também é um dom de Deus. Em Judas, versículo 24, diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória. E também em Filipenses 1,6, que diz, aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, eu creio que não só o crer, mas também o perseverar, e lembrando que somente aos eleitos é dado o dom de perseverar até o fim. E é por isso, inclusive, que a Bíblia traz essas advertências para que você se examine, aquele que está em pé, cuidado para que não caia, né? Tomar a questão de guardar a coroa. Mas esses são versículos universais. É igual falar do jovem rico que chegou para Jesus. Ele guardava os mandamentos, ele conhecia a palavra desde a sua infância. E aí o Senhor falou, falta-te apenas uma coisa. Eu sempre brinco, né? Se com o jovem rico, né, faltava uma coisa, quando dirá nós, né? Faltam muitas coisas. Enfim, mas apenas uma coisa. E ele realmente não aceitou ali a graça de Deus. Então, a graça, ela é resistível, como também muitas outras coisas que nós podemos falar a respeito disso. Quanto ao jovem rico, na verdade, o foco ali da passagem é mostrar que ele buscava a salvação pelas obras, por guardar a lei, e não pela graça, né? Mas isso eu acho que é tema outro debate. É outro debate. Mas é bom pontuar aqui. E eu queria encerrar falando a respeito da sua observação a respeito de evangelismo, que inclusive era uma crise que eu vivi bastante quando eu conheci o calvinismo, antes de subscrever a teologia reformada. Eu também pensava, mas se Deus predestinou, então por que eu tenho que evangelizar? E até fica bom. Qual foi o seu pensamento em relação a isso? Depois de muito estudar, eu entendi que, não só eu entendi, mas também eu vi biblicamente que aquele que predestina os fins também predestina os meios. Então, se Deus ele já predestinou os seus eleitos, a minha função como cristão é anunciar o evangelho para que esses eleitos, ouvindo, creiam. Porque é por meio da pregação que Deus move o coração do homem a crer nele.
Inclusive, essa é a resposta que qualquer calvinista, quer seja os clássicos ou aqueles que subscrevem a dupla predestinação, eles vão dar essa resposta, porque nós vemos biblicamente que aquele que predestina os fins também predestina os meios. Então, é nossa função, enquanto cristãos, anunciarmos a mensagem do arrependimento. E é isso, o Espírito Santo fica com o resto. Então cai realmente no arminianismo, sabe por quê? Porque nós pregamos, nós evangelizamos, nós não separamos aqueles que são eleitos e aqueles que são condenados. Pregamos para todos. Por quê? Porque mediante isso você pode pensar assim, você tem certeza que você é eleito? Quem vai dar certeza disso é o próprio Senhor. Porque aqueles que conheceram, que viram, que experimentaram o dom celestial, vamos falar de um homem realmente muito cheio do Espírito Santo, da presença do Senhor. E ele caiu. Então, estamos falando de pessoas que tinham intimidade com Deus e que caíram. Então, assim, na visão calvinista, isso pode acontecer, porque é Bíblia, né? Aqui não é uma tese arminiana, aqui é Bíblia, Hebreus, tal. No calvinismo, tá falando. esses são o joio no meio do trigo. Não, mas não pode ser, porque realmente conheceram. Aqui está falando, até mesmo em Hebreus capítulo 10, lá no versículo 26, ele diz assim, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, esses homens, eles receberam, eles compartilharam, eles partilharam do poder da graça, do dom celestial, foram iluminados. A palavra iluminados aqui, pelo amor de Deus, nós sabemos realmente aí a fundo o que é. Então, quer dizer, era homens completamente preparados que, se você olhasse, você falasse, esse é um salvo. Né? Que talvez prega, talvez evangeliza, talvez tenha aquela intimidade íntima com Deus e, de repente, caíram. Então, o que acontece? No meu ver, está tudo tranquilo aqui, mas no modo calvinista é o seguinte, poxa, eu sou um pregador do evangelho, estou bem e tal, eu sou um eleito, de repente cai, de repente abandona. Puxa, eu não era um eleito. Você está entendendo que abre espaço para você, para os calvinistas pensarem em relação a isso, não ter a certeza de nada. E a vida com Cristo é certeza. Eu tenho certeza. Por que muitos hoje têm abandonado a fé em Cristo Jesus? Se você estiver num culto e pedir para as pessoas levantarem a mão, quem tem a certeza da salvação, pode ter certeza que a grande maioria não vão levantar a mão. Por que não vão? Porque realmente não tem a certeza, literalmente, de que carregam a Cristo Jesus. Entra a perseverança, mas a perseverança vem realmente através do santo, através de uma vida dedicada, uma vida piedosa com Deus. E é por isso que eu não olho com os olhos realmente de Calvino, muito menos de Armínio, mas eu olho biblicamente. Nós precisamos, sim, cuidar da nossa vida com Deus, não cair, vigiar a todo momento, orar, ter intimidade com Deus, independente na visão calvinista, se eu sou eleito ou não, estou fazendo por onde? Para que não chegar aquele dia, não, você é calvinista, então você não vai. Aí que tá, pastor Igor, desculpa, eu nem gosto de fazer isso aqui, né? Mas aí você tá falando da perseverança. Mas você persevera para alcançar a salvação? Não, ou para eu já sou salvo. Então, eu já sou salvo. Eu já sou salvo e por isso que eu persevero para ter uma vida literalmente santa. Mas exatamente isso nós concordamos. É exatamente isso. O pensamento Essa calvinista. Então. Porque qual que é a briga, ou qual seria a briga com o pensamento arminiano? Sim. É você perseverar para ser salvo. Aí não tem como. Porque você não tem mérito na salvação. Uhum. Então, essa seria a divergência do pensamento calvinista. Sim. Agora, você perseverar em santidade, em oração... Isso é uma vida dedicada ao Senhor. É isso que o pensamento Só que, então, calvinista vai falar. na visão calvinista, uma pessoa pode fazer tudo isso e não ter a certeza que ela é eleita, porque se ela cair, pronto, aqui é Hebreus. O que vai responder é que não vai cair. Deus não vai deixar cair. Não vai cair, Deus não vai deixar cair. O que nós afirmamos, né, é que aqueles que são de fato eleitos, Deus ele concede não somente o dom de crer, mas também o dom de perseverar. Lá, Romanos 8. Tudo trata-se realmente, então a pessoa não faz nada, é tudo Deus quem faz. É isso que você está entendendo? A graça é alcançada. Mas não é. Desculpa, gente, desculpa. Entra no monergismo e o sinergismo. É o que eu falei, numa perspectiva. Eu tenho a minha parcela de busca. Se eu ficar realmente assentado... Então, a briga é essa. Parcela. Porque o que o pensamento calvinista vai falar é que não tem parcela.
Então. Eu acho que uma forma mais didática de explicar é o seguinte: numa perspectiva autorreferente, você vê o homem em movimento. Então, numa perspectiva autorreferente, o homem... eu não gosto muito da ideia de apelo, mas vamos lá. O homem levantou a mão, o homem fez a oração... Vocês fazem apelo? Não, Então, eu particularmente não. Tá vendo? Mas, vamos lá, numa perspectiva autorreferente é isso, né? Agora, movimentos quando nós evangelísticos, o calvinista faz? Faz. Cruzados evangelísticos? E depois, tal, daí faz o apelo? Não. Não, até os que fazem. Tem os que fazem, não é uma norma. Não, mas isso aí já é outro debate, aí é né? mais uma questão enfim, da prática, mas não tem um padrão. Numa perspectiva autorreferente, nós podemos afirmar que o homem levantou a mão, o homem orou, foi lá, batizou e tal, legal. Numa perspectiva teorreferente, é Deus quem moveu o homem para fazer isso. É Deus quem moveu o coração do homem a crer, é Deus quem conduziu o homem a Cristo, é Deus quem o levou às águas do batismo e tudo mais. Então, esses decretos que entram em divergência. Até desculpa te interromper, E para a gente encerrar, esses decretos. Porque assim, Deus decretou que você viesse dessa forma. Deus decretou que eu viesse... Não, eu tive a escolha. Eu ia vir com um terno preto, né? Mas eu escolhi vir com isso. Já no calvinismo, Deus decretou que eu viesse assim e tal. Quer dizer, então assim, a gente entra numa robotização terrível. E não é. A Bíblia Sagrada não nos mostra isso. Não nos mostra. Entendeu? Posso dar, mas o tempo tá... Depois eu dou uns versículos. É que eu preciso chamar o intervalo mesmo. Não, sem problema. Estourou aqui. Porque... Inclusive, a gente já tinha falado antes que certos pontos de divergência entre nós não vai ser nesse debate que a gente vai resolver. Mas eu fico muito satisfeito que tanto o senhor quanto eu, a gente conseguiu expor a nossa cosmovisão com muito respeito e de forma muito amigável. Sem dúvida. Inclusive, nós ainda vamos ter um tempinho no próximo bloco, apesar dele ser mais curtinho, para as considerações finais, tá? Cada um dos convidados terá 3 minutos para fazer essas considerações. Então, deixa eu chamar o intervalo, só o tempinho da gente tomar uma água e aí o programa já retorna. Antes do intervalo, vai aparecer aqui o telefone da grade, código 11-3115-0819. Você que quer estudar teologia, que quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, o Vejam Só indica para você a grade, que é a nossa parceira aqui há mais de 20 anos, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT, aí para você conhecer a nossa programação, nossa estrutura, o conteúdo, tudo aquilo que a gente faz aqui tem o objetivo de edificar a sua vida, de ser bênção para você e para sua família. Então vem conhecer a nossa programação. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo rapidinho na nossa conversa, na edição de hoje, falando sobre essa questão da dupla predestinação. E foi um primeiro bloco de uma conversa muito edificante, muito abençoadora. Você que nos acompanhou, tenho certeza aí que foi levado dentro do máximo respeito à reflexão, ao entendimento, a, de repente, colocar aí até aquelas suas posições em xeque. Foi uma conversa muito legal, tenho certeza que você curtiu. Então, agora, nesse bloco, meus convidados vão fazer as considerações finais, tá bom? Então, fica ligadinho aí para você pegar essa conclusão que eles vão oferecer. Antes, deixa eu bem rapidinho dar aquela moral para você que nos assiste, mostrando aqui a sua foto. Participe do Vejam Só, enviando a sua foto assistindo o programa e você vai concorrer a presentes, tá bom? Então, acesse as nossas redes sociais. Você nos encontra sempre por Programa Vejam Só, tanto no Facebook quanto no Instagram, e por lá você manda a sua foto, uma selfie, acompanhando o Vejam Só, bem simples, não precisa de muita produção, pode ser na vertical, na horizontal, do jeito que você achar mais fácil, tá bom? Faz a foto e manda aqui pra gente, tá certo? Vamos colocar na tela aí as fotos de hoje e nós vamos começar o nosso passeio pelo Brasil lá no Espírito Santo, no município de Vila Velha. E quem vai aparecer aí pra você é o professor Edmar Miranda, nosso telespectador lá de Vila Velha, fez inclusive uma montagem ali acompanhando o programa. Obrigado, professor Edmar, pelo carinho. O professor Edmar sempre manda mensagem lá também, ele é professor de música. Obrigado, viu, meu irmão? Deus abençoe demais
É uma alegria poder saber que o Vejam Só tem sido bênção na sua vida. Forte abraço. A próxima foto vem lá da Bahia, da cidade de Paulo Afonso. E quem vai aparecer aí é o Renê Leonel, nosso telespectador lá da Bahia. Boa, Renê. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência do Vejam Só. Deus abençoe sua vida também. Toda a galera da Bahia que, olha, acompanha muito o Vejam Só, muito mesmo. Deus abençoe. Encerramos as nossas fotos no Rio de Janeiro, no município de Cordeiro. E o nosso telespectador que vai aparecer aí para você é o Nicolas Zaniboni. É isso. Obrigado, viu, Nicolas, pelo carinho. A foto aí do nosso jovem telespectador também. Obrigado, Nicolas. Deus abençoe demais a sua vida. Faça você também com os nossos telespectadores. Mande a sua foto e você vai concorrer nesse mês aqui, ó. Vamos mostrar aí a nossa caneca. Nós vamos mandar aí na sua casa, ó. Boa. Vai chegar aí para você, tá bom? Então, participe. Agora, no final do mês, a gente divulga o nome de quem vai levar a caneca também, tá bom? Meus irmãos, esse bloco é bem rapidinho, então a gente precisa correr um pouquinho. 3 minutos para cada um, considerações finais e conclusão. O professor Daniel começou, então, nesse bloco, o pastor Igor começa. O professor Daniel vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje. Então, por favor, meu irmão, 3 minutos. Bom, Zeca, quero agradecer a você, a Angélica, também ao professor Daniel, uma simpatia, um assunto problemático e polêmico, conseguimos, né, expor com muito respeito. Eu glorifico a Deus por causa disso, pela vida também do professor, que foi realmente educado conosco. Louvado seja Deus pela sua vida, amém? Amém. E eu quero deixar realmente um versículo para todos os telespectadores, que em 1 Timóteo, capítulo 2, do 5 ao 6, ele diz o seguinte: porque só há um Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Eu sempre digo algo, que Deus, ele nos ama, ao ponto realmente de entregar, como entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca se apegue realmente àqueles que o Senhor já escolheu para a perdição e também para a salvação. Todos nós temos o direito de perseverar, de buscar, principalmente a intimidade com Deus. Sendo assim, com certeza o céu será realmente a sua morada em nome de Jesus. Receba essa palavra, alegra o teu coração, alegre o seu coração, porque Jesus te ama e Ele quer que você realmente o encontre em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e muito obrigado, por essa mais uma oportunidade. Aqui. Obrigado, viu, pastorzão, pelo carinho. Obrigado, Zeca. Deus abençoe muito. Privilégio recebê-lo aqui. Eu que Desculpa agradeço. se Imagina. fiquei me intrometendo aí no tema. Aí. Foram 2 contra 1, mas tá tudo vendo? tranquilo. Tô brincando. A minha função aqui não é essa, mas é que eu gosto tanto Mas foi da temática bênção. que às vezes eu Muito bom. acabo misturando as funções. Eu que agradeço, Obrigado pelo Zeca. carinho. Muito viu? Sempre obrigado um privilégio, irmão. Sabe do nosso carinho, é um amigo que a Sim. gente tem aqui. E o importante é que no céu, calvinistas e haver. arminianos andarão abraçados, Glória assim a como Deus. o cordeiro e o leão. Então nós vamos estar todo Isso mundo aí. junto lá. Deus abençoe, meu irmão, pelo Graças carinho. Os a contatos Deus. do Igor à sua disposição. Chega por lá para conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão. E se você quiser outras informações, é só acessar por lá, tá bom? Daniel, 3 minutos também pro querido aí fazer as considerações finais. Eu quero agradecer primeiro ao Vejam Só, que me chamaram novamente para estar aqui. É uma grande honra. Quero agradecer ao pastor Igor. Foi um debate muito bom, muito produtivo. Aliás, eu acho que é um dos melhores debates que eu já participei, graças ao respeito, ao carinho. Então, eu agradeço bastante ao pastor Igor e, com certeza, já é um amigo. Amém, com certeza. Eu também gostaria de terminar dando uma mensagem de coragem. Fazendo um apelo. Não, né? Desculpa, Daniel. Tudo bem. Um encorajamento a todos os meus irmãos que também acreditam na dupla predestinação. Não se acomodem. Continuem orando, continuem evangelizando, porque tanto arminianos quanto calvinistas trabalham para o reino e não fiquem acomodados. Continuem evangelizando, continuem pregando, continuem orando, porque é assim que nós servimos o reino, apesar das nossas discordâncias teológicas em alguns pontos com os arminianos, mas são também nossos irmãos. E assim como
O pastor Igor, eu gostaria de terminar com um versículo, lá em 2 Timóteo 2, 11 a 13. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de encerrar aqui, agradecendo a todos. Amém. Obrigado, viu, Daniel, pelo carinho. Desculpa aí as brincadeiras também. Tudo bem. Mas foi bênção receber o amigo aqui, a gente poder compartilhar e aprender um pouquinho também com o irmão. Os contatos que o professor Daniel disponibilizou estão salvos lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá também para você conhecer um pouquinho do trabalho do nosso irmão e quiser informações da igreja também, é só chegar por lá, tá certo? Vamos encerrar a edição de hoje. Quero agradecer demais os meus convidados pelo carinho, agradecer muito a você pela audiência, pela participação. Eu sei que você, no sofá da sua casa, aí, transformou a nossa conversa aqui num debate aí também, numa extensão, trazendo as suas reflexões e contribuições. E é exatamente esse o propósito do Vejam Só. Tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só.